A reverência ao Senhor Jesus Cristo nos faz entender quem somos e o que temos dele. Como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E essa identidade divina nos confere uma dignidade e propósitos especiais e nos dá muitos benefícios, e um deles, além da salvação, é sermos considerados por Ele como a menina dos seus olhos. Eu sou a missionária Defran. Trago uma palavra de vida eterna, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos a partir do 13. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso, que nos criou à imagem e semelhança dele, que nos amou primeiro, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, e por isso ele pagou o preço, um preço muito caro por cada um de nós, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluias! Você é importante, você é especial. Deus o amou primeiro, e tudo que você precisa está no controle desse Deus, porque Ele criou todas as coisas primeiro para você usufruir. Ele preparou tudo, a terra e a sua plenitude, para que você não tivesse falta de nada. Mas eu acredito que há situações que fazem o ser humano se esquecer do Criador, e por isso se mantém longe das bênçãos e do favor desse Deus. A palavra do Senhor vem nos exortar a sermos reverentes a Ele, reconhecer quem Ele é, a ter santidade para se aproximar desse Deus, porque sem santidade ninguém verá Ele. E Deus, Ele também nos aceita mediante a nossa fé, mediante a nossa responsabilidade de reconhecer que nós temos um Senhor, o qual nós devemos reverência, nós devemos buscar esse Deus, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos perguntar para Ele o que devemos fazer, e o que precisamos e o que podemos fazer, porque o reino é dele. Tudo que existe nos céus e na terra e embaixo da terra, Ele criou, Ele preparou. Mas Ele
ama tanto você que me ouve, que Ele o fez à imagem e semelhança dele. E muitas vezes você ouve a voz do mundo que diz o contrário, que diz que você não tem valor, que diz que você não é importante, que diz que você não é capaz. Mas esse Deus diz: você é precioso, eu o considero como a menina dos meus olhos. Então, é a voz de Deus, através da palavra, que vem nos trazer a verdadeira imagem de como Deus vê o que Ele criou. Tudo que Deus criou, Ele viu que é bom. E em algumas situações, alguns se esquecem que são filhos, se esquecem que tem um pai amoroso, que tem um pai que cuida, que tem um pai que se preocupa. E esse pai que se preocupa e cuida é o Deus Todo-Poderoso. E Ele enviou o Senhor Jesus para pagar um preço muito caro, justamente para que você e eu possamos usufruir da vida sobre a face da terra. E Deus é quem controla o tempo. Deus é quem dá a cada um de acordo com a sua vontade. E é necessário voltar-se para esse Deus, reverenciá-lo, colocar Ele a par de tudo o que você precisa fazer, chamar, convidar e reverenciar Ele como Senhor. Ele é um Pai que você pode se aproximar dele através do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é um Pai que Ele tem regras, Ele tem leis, Ele tem ordens e que precisam ser observadas. Ele diz, Ele chama, Ele exorta a santidade. E essa santidade, ela é representada no nosso corpo. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer habitar numa casa limpa. Deus quer habitar numa casa onde ama a presença dEle. Uma casa que se alegra com o que Ele faz e com o que Ele criou para cada um de nós. Uma casa que pergunta, que se importa com o que Ele quer. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece aquilo que o mundo não sabe. E é a Ele que você deve reverenciar. Deus criou tudo para você. Então cuide desse templo, o seu corpo, para ser santo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar com liberdade, Ele quer se movimentar, Ele quer colocar coisas novas, Ele quer trocar os móveis velhos, quer tirar a sujeira, Ele quer limpar a casa, Ele quer ter espaço de movimentar-se em ti. Saiba que tu és amado, tu és a menina dos olhos do Senhor. Então reverencia esse Deus, coloque Ele em primeiro lugar. E como está escrito lá no Salmos 89, nos versos a partir do 6, Ele criou todas as coisas, tudo está preparado para você, para nós, para nos favorecer. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendo, na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam,
Tu quebrantastes a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundastes. Deus criou tudo para você. Ele controla tudo por você. Seja um filho que se preocupa em manter a casa a qual o Espírito Santo dele habita limpa, cheirosa, adornada. Dê liberdade a ele para se movimentar. Não deixa ele ficar tropeçando na sujeira. Lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus e ele merece o seu melhor, a casa limpa. Pai Santo, te agradeço, meu Senhor, pela tua palavra que vem nos revelar o quão importante é buscarmos a santidade que o Senhor pede a cada um de nós. E é importante, meu Deus, porque isso te dá a liberdade de agir ao nosso favor. Por isso, nesta hora, Pai Santo, abre, meu Deus, o nosso entendimento. Coloca em nós, Senhor, a vontade de fazer exatamente aquilo que a tua palavra diz para fazermos. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cada um que ouve a minha voz agora nessa hora, que comigo ora. Abençoa, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus Cristo, aos teus filhos, para terem consciência, Pai, que tudo que o Senhor pede é reverência, é obediência, Pai. É que cada um ande segundo a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro abençoando, Pai, os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.